Se tiver alguma pergunta, ele passa isso? Passa, se alguém perguntar alguma coisa... Boa noite. Quem não consegue bater, que não se pode ser derrotado, que não se consegue vencer, invencível. Essas são algumas definições de imbatível. A minha pergunta é: você tem se posicionado desta maneira e moldado a sua família para se tornar imbatível? Estamos começando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você nesse momento a compartilhar esse programa com seus amigos, nas suas redes de contatos, nas suas redes sociais, para que esse programa possa alcançar mais pessoas, mais e mais pessoas possam ser abençoadas e possam ser edificadas com a palavra de Deus. Quero te lembrar também que nós temos o nosso chat. Você pode mandar seu questionamento, a sua pergunta. O Edivaldo está aqui com a gente, nos acompanhando, e ele vai, caso você mande a sua pergunta, ele vai estar passando para a gente, né? Essa noite aqui nós vamos conversar um tema muito bom, muito interessante, e nós temos dois convidados aqui. Um convidado você já conhece muito bem, que é o pastor Marcinho. Boa noite, pastor Marcinho. Boa noite, pastor Lauro. Prazer receber você de novo aqui. A honra é toda nossa, né, da casa, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a você, a paz, você que nos acompanha nessa noite. Que você também esteja com o coração aí preparado para ouvir que Deus vai falar na tua vida e na tua família. E também o Clésio Pena. Boa noite, Clésio. Boa noite, pastores. Para mim também é uma honra estar aqui novamente com vocês. Uma alegria tremenda. O Clésio, para quem não conhece, ele é presidente ou um dos responsáveis pelo movimento Homens com Honra. É do estado ou de todo o Brasil, Clésio? De todo o Brasil. Então, nós começamos isso aqui no interior de São Paulo, Araras, e aí ganhou uma proporção melhor em Jundiaí. Mas está no Rio de Janeiro, na Bahia, Santa Catarina, estamos esparramando pelo Brasil afora. É isso aí, então, um movimento muito forte que busca que os homens realmente tenham uma vida de honra, né? Uma vida de hombridade. Exatamente. E hombridade e semelhança a Cristo, né? É isso aí que a gente aprende lá no curso do Homem ao Máximo. Isso mesmo. Hombridade e semelhança a Cristo seria a mesma coisa, é isso aí. O nosso tema dessa noite, para você que está com a gente, é família imbatível, né? Você tem uma família imbatível? O que é uma família imbatível? Ter uma família imbatível é o desejo de Deus para você. Foi Ele quem criou a família com o propósito de refletir e espalhar a sua imagem. Acontece que a família está sob ataques constantes e por vezes quase a sucumbir. Como árvores em um vendaval, que com a força do vento as fazem balançar, fazem-nas envergar, mas não quebram porque têm raízes profundas. Assim tem que ser a sua família, ter raízes profundas. Não há como evitar que os ventos venham, não tem como parar um furacão, mas tem como se preparar para que a sua família não caia diante de ventos fortes. Muito interessante, muito bem escrito esse verso, né? É muito pertinente. E nós vamos conversar esse assunto aqui relacionado à família. E primeira pergunta que eu vou passar aqui para o nosso irmão Clésio aqui. Quais os fundamentos para se construir uma família imbatível, Clésio? Fácil a pergunta, né? Facílima, tranquila, tanto de responder quanto de viver. Claro que creio que com certeza é o maior desafio nosso hoje na Terra, é de criarmos uma família espiritualmente saudável, como o pastor Lauro está dizendo, uma família imbatível, uma família poderosa, ou uma família que invada os terrenos do inferno. Então, como é que nós queremos criar uma família imbatível, sendo que a gente cria uma família mais com medo, mais para não isso, não aquilo, não aquilo? Não, eu preciso criar guerreiros de Deus. Então, eu acho que uma primeira pimenta nesse tempero seria uma ousadia. Porque Deus, né, tem um versículo que diz, Deus não nos deu um espírito
de medo, mas deu um espírito de poder. Então eu preciso ser ousado. Mas ousado para quê? Porque tem muita gente aí que torce pro Corinthians, é ousado quando o Corinthians faz gol, é ousado quando alguém te fecha no trânsito, você corre atrás para xingar também, né? Ou você é crente, você não xinga, você só fala abençoadão, essas coisas. Nessa hora somos ousados. Mas existe uma passagem em Deuteronômio 6, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás na vida do teu filho. E aí ele segue: ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao digitar, ao ir para a escola, ao almoçar, ao ir para a empresa. Minha tradução. Mas antes tem o segredo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu acho, pastor Lauro, que esse é o segredo. Porque como eu não amo a Deus de todo o coração, porque eu amo o time de futebol, eu amo o meu carro, amo, né, essas coisas têm espaço no meu coração. Eu diria que é a idolatria evangélica. A noiva, o carro, a casa, a empresa que ele construiu ou que ele trabalha, a igreja que ele frequenta, a posse que ele tem, o status, seja ele cristão ou seja um status secularmente, para você entender melhor. Então essas coisas têm espaço no nosso coração. Se assim é, eu não consigo inculcar na vida do meu filho para que ele também ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Então eu acho que o corte, né, o bisturi, qual é o nervo que esse bisturi teria que cortar? É no nosso coração, como pais, como educadores da casa, de que o meu coração... O próprio Jesus resumiu as palavras na Escritura nesse versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Tá certo que lá no Novo Testamento alguém colocou entendimento também no final, pode pôr, pode não pôr, mas isso tem que estar no meu coração para passar na vida do filho. Então, querido pai, querida mãe, tenha força só para Jesus. Como é que você torce para um time de futebol, por exemplo? Você está gastando, está torcendo, força. Então você tem força para um time de futebol, então o seu coração não é de toda a força para Deus. Isso precisa ter um corte radical na nossa vida, de que eu sou de Deus. Não me atrapalhe, né? Não me ofereça dinheiro, não me ofereça fama, não me ofereça coisas fáceis, porque eu não vim para essas coisas, eu vim para uma coisa superior. José do Egito foi tentado, por exemplo. A mulher veio e ele falou: não, porque eu cometeria tamanho pecado contra Deus e também contra o meu patrão. Correu. Então ele correu porque ele sabia que ele foi criado para algo superior. Nossa, que resposta longa para uma pergunta curta. Perdão. Aproveitando esse gancho do Clésio nessa noite, nós estamos falando de fundamentos para uma família imbatível. Uhum. E aí, pensando aqui na sua resposta, nós podemos conjugar nessa resposta os valores da família. Certo. Né? E quando nós classificamos, como nós podemos classificar os valores de uma família para ter uma família imbatível? Nós temos alguns valores, tanto pessoais, como familiares, como os individuais. Uhum. Mas para a gente ter uma família imbatível, nós temos alguns valores. Esse tipo de valores, como que o senhor enxerga esse tipo de valores na família para que esteja uma raiz mais forte, uma família imbatível? Ok, é uma boa pergunta. Hoje todo mundo ganhou um microfone. Com as mídias sociais, todo mundo pode... O meu cunhado xinga a Dilma, ele está morando no exterior e de lá ele xinga porque ele tem um microfone nas mídias. E nós cristãos também temos microfones, logo nós temos várias ideias, vários achômetros. Eu penso isso, penso aquilo outro. E aí se a gente for para as igrejas, para as denominações, cada uma também acha uma coisa. Qual que é o certo? Aonde que é o eixo central? Então o eixo central é a Bíblia. Então eu não posso, acho isso, acho aquilo. O que a Bíblia diz? Então o que a Bíblia diz é um valor central. O que está na Bíblia é valor bíblico. O que não está na Bíblia é liberdade. Então eu vou usar uma camiseta branca ou amarela. Isso é abíblico, né? Isso não é
imoral ou moral. Isso não tem valor moral. Agora, aquilo que tem valor, que é o princípio da família, está escrito na Bíblia, que são os valores nossos de vida. O Novo Testamento tem uma figura central, na minha opinião, né, depois de Jesus e do Espírito Santo, tem uma figura central, que é o próximo. Então, tudo que Jesus fala é para o próximo. Então, primeiro para o próximo, se o seu próximo não sei o quê, o próximo é um chato, cara, porque ele é o irmão caçula, tudo é para ele, assim, ele é privilegiado, primeiro para ele é o caçula. Tá bom. Então, a Bíblia já ensina que eu tenho que me doar, eu tenho que dar para o próximo. Se você ler Lucas 6, por exemplo, né, dá o dinheiro, dá outra face. Ele falou mal de você, ore por ele, abençoe ele. Assim, é uma coisa insana essa questão de ser cristão, porque a minha vida é para o outro, dentro de casa, da mesma forma. Então, o grande valor é: nós somos de Deus, somos um para o outro, e não é para concorrer com o vizinho. Então, a nossa família existe para quê? Em resumo, para ser abençoadora. Então, nós existimos para abençoar outras pessoas. Se eu colocar isso no coração do meu filho, da minha filha, o mundo vai ser diferente. O grande valor começa onde? Dentro de casa. Maridos, ame a sua esposa como se fosse o vaso mais frágil, né? Mas primeiro ele dá uma ordem: viver a vida como um do lar com discernimento, que a gente estuda isso no curso. Sim. Então, viver a vida como um do lar com discernimento, o discernimento eu enxergo, né, não espiritualizando tanto, mas é acima de inteligência. Então, enquanto eu pago as contas, namoro com a minha esposa, cuido do filho, levo o menino na escola, tal, compro feijão, cozinha isso, enquanto isso, faça tudo isso com inteligência, ou com discernimento. Trate ela como o vaso mais frágil, porque são herdeiros da mesma graça de Deus. Então já começa daí uma ordem para o marido, cuidar da esposa e tratá-la como co-herdeira da graça de Jesus, da mesma graça. Se não fizer isso, as orações serão interrompidas. Orações interrompidas, parou minha vida espiritual. Então o homem, pastor Lauro, tem uma peça fundamental na condução da sua casa para a formação da família. Então ele precisa começar amando a esposa. E outra, filhos desobedientes é algo aceitável hoje no mundo cristão e não deveria ser. O filho precisa obedecer o pai. Então, voltando, cada um tem a sua voz, o filho hoje diz para o pai o que pode e o que não pode. Da onde ele tirou isso? Eu queria ler um versículo. Portanto, a permissividade dos pais, né? Os pais se tornaram muito permissivos, né? Deixaram um pouco de serem autoritários, né? Alguns eram extremistas autoritários, mas foram permissivos demais, abrindo mão da sua posição de pai, de responsável, autoridade. Uhum, exatamente. É engraçado que como nós jogamos fora, né? Às vezes a água suja com a criança, porque o machismo não deu certo. Claro que não, como o feminismo não vai dar, Deus não criou isso, isso são invenções nossas. E aí, como alguns pais extrapolam na educação dos filhos, outros falam, então não pode repreender a criança. Não, precisa repreender, precisa educar. Tem um versículo que está em Deuteronômio, só para assustar alguns pais que não leem muito a Bíblia, que diz o seguinte... Está em Deuteronômio, claro, né? Está no Velho Testamento, mas isso foi dado por Deus. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde. E contumaz não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Uma ordem dada por Deus. É desobediente? Tira o mal de Israel. Então hoje o filho, ele gospe no vovô. Mas é que ele tem personalidade forte. Não é o pai que tem personalidade fraca, porque o pai precisa botar esse menino na linha. E lá na frente, em Timóteo, Paulo falando, nos últimos dias, eu vou ler também, para falar que eu não inventei. Posso ler, pastor? Claro, fica à vontade. Tô tomando muito tempo. Pode ler. É importante, né? Porque é embasamento que nós temos isso. aqui.
Eu não estou mandando ninguém apedrejar filho, não. Tá? Isso é importante, hein, Clécio? Senão o pessoal do programa manda apedrejar os filhos. Agora você precisa fazer o seu filho obedecer. Vamos lá. 2 Timóteo 3:1 diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Agora ele dá uma lista de coisas ruins no coração dos homens. Serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e tal. E ele segue. Mas só para colocar uma lista desobedientes aos pais, eu imagino assim que Paulo está colocando que isso é tão trágico quanto egoísta, quanto blasfemador, quanto caluniador, quanto inimigo do bem. Essas pessoas, esses filhos desobedientes, Paulo está dizendo, de filhos de cristãos. Ele está escrevendo para Timóteo e alertando, olha, precisa dizer para a turma aí, presta atenção. Então hoje, para colocar esses valores, então o pai precisa começar ou continuar ou aumentar esse seu cuidado com a esposa, ter filhos obedientes, para então colocar os valores. Quais os valores? Então a gente pode começar lá, amar o Senhor teu Deus todo o teu coração, e a gente pode então ir lá para o Novo Testamento, como Jesus falou. Amar o Senhor teu Deus todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo é o caçula lá. Então você vai amar o próximo como a ti mesmo. Vai tirar o coração egoísta da criança. Daí a gente precisa trabalhar, além de valores, virtudes, generosidade, honra, lealdade, gentileza. Isso é ensinado. Isso não vem no chip de fábrica. Isso é ensinado por quem? Pelos pais. É isso. Deixa eu só, aproveitando esse gancho, você falou de questão dos filhos, né, obedecerem os pais, né? Como você trabalha bastante com homens, né? Uhum. Também com pais, de uma forma geral, mães também, no seu curso, depois você vai explicar um pouquinho. Nós, adultos, assim, nós temos nossos filhos, às vezes cobramos nossos filhos obediência, tal, mas nós, como filhos, também temos que honrar os nossos pais. Isso. Será que esses pais estão honrando os filhos, os pais estão honrando os seus pais, né? Para dar o exemplo para os filhos também, de forma a exigir um respeito, uma honra, uma obediência? Ou eles também estão fazendo errado onde deveriam fazer? Eu não tenho a resposta certa para você, porque eu vejo alguns fazendo de uma forma e outros fazendo de outra forma, né? Tem os dois tipos. Os dois, mas a Bíblia ordena que assim façamos. Então, eu sempre serei filho, né? Enquanto meu pai está vivo, eu vou honrar o meu pai. Então, só contando uma historinha, um rapaz lá da nossa igreja foi dar uma mensagem outro dia, e a sogra dele estava doente, e a esposa, né, que é filha dessa senhora doente, se desgastou para cuidar da mãe, já idosa, ao longo de uns 2, 3 anos, e veio a falecer. Ok. E esse casal, cuidando da sogra, tem um filho, um garoto de uns 8, 10 anos. E aí o menino pegou e falou para a mãe, falou, mãe, a senhora vai viver muitos anos, né? Ué, por que você está dizendo isso? Porque a senhora cuidou muito bem da vovó, e a Bíblia diz. Então o garoto já está sabendo que honrar pai e mãe prolonga os dias sobre a terra. E, bom, eu vou entrar em outras questões mais teológicas, né, falando de prosperidade e também de avanço de dias, na questão de honrar o pai, que é a semente, e a mãe, que é vida, né? Por conta de útero e tudo. Então eu escutei isso outro dia, achei isso muito lindo. Honrar pai e mãe traz prosperidade. E revertendo agora, li um livro muito bom chamado Seja o Melhor Pai, escrito por um americano que foi assessor de 2 presidentes americanos, foi missionário cristão na África, foi um grande investidor no Vale do Silício, e ele diz que o melhor investimento hoje na face da terra não são as ações lá da Bolsa de Nova York e nem lá do Silício. O melhor investimento é na vida dos filhos. Não tem melhor retorno do que investir na vida dos filhos. Então a gente precisa sim cuidar dos pais e cuidar dos nossos filhos.
Como diria um velho escritor, ele diz: o que é um homem, senão um campo de batalha entre duas gerações? Então tem que cuidar desse e cuidar desse. É isso aí. Boa definição, essa eu não conhecia, hein? Muito boa. Isso mesmo. Na Bíblia, aqui no Salmo 127, 4 e 5, né, ele compara os filhos como flecha. Exato. Né? Como flecha na mão de um guerreiro. Né? Com essa analogia tem muitos ensinamentos. Que lições a gente consegue extrair disso, Clésio? Que lições a gente pode entender? Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade, né? O que de bom nós extraímos? O que ele quis dizer, é lógico, sintetizando, nesse sentido, de flechas na mão do guerreiro? Muito bem. Hoje nós vivemos muito para nós. É uma geração que quer viver para si. Então muitas mães não querem amamentar os seus filhos porque vai deformar o corpo. Muitos pais não querem dar uma educação melhor para os seus filhos porque ele prefere gastar o dinheiro naquela moto que ele queria comprar, uma moto de 80 mil para fazer umas voltinhas por aí. Não é uma necessidade, é um hobby de gente grande, né? E aí nós pensamos em nós e não nos nossos filhos. E o que esse salmo está dizendo? Que como flecha, então a flecha vai mais longe do que eu. Então se eu estou correndo atrás de um alvo, de uma corça, no caso do guerreiro, ele vai até onde consegue, mas dali para frente ele tem que atirar a flecha. E essa flecha não é o vento, essa flecha ela tem um rumo, ela tem destino. Principal responsabilidade dos pais na vida dos filhos, criar identidade e destino. Então a flecha é destino, está o rumo certo. Não vou atirar a flecha ao vento. Em qual local? E para mim a tradução é muito simples, de que o meu filho tem que ir mais longe do que eu fui. Se o meu filho for um cristão menor do que eu sou, e o filho dele um pouco menor, e o outro menor, e o outro um pouco menor, daqui 100 anos o evangelho para. Não, nosso filho tem que ir avante, então eu tenho que sonhar com o meu filho caminhando para frente. Então nós temos alguns exemplos disso. O Davi, quero citar o exemplo de Davi, quis construir a casa, Deus falou: não, você não, seu filho. Davi trabalhou muito mais depois dessa frase do que antes, porque ele juntou tudo material, pôs tudo lá, chamou o filho, conversou com o filho, quase, eu digo que foi a primeira construção pré-moldada. Salomão está ali, encaixa e está pronto o templo. Então ele construiu para que o filho fosse avante. Tanto que Salomão foi o que foi, né? Então Davi, o segundo rei, ou o primeiro grande rei de Israel, mas Salomão sobrepujou em honra e glória nos olhos humanos. E em contrapartida, tem um outro homem na Bíblia, o rei Ezequias, que ele ia morrer. E aí o profeta veio e falou: olha, você vai morrer. E ele falou: não, eu quero mais tempo. E aí ele pediu mais tempo para Deus. Deixa eu ver se eu acho que está lá em 2 Reis. Aí ele falou: eu quero mais tempo. E aí ele pegou e ganhou mais tempo. Quando ele ganhou mais tempo, ele só fez caca. Então ele chamou o inimigo, chamou o povo da Babilônia, mostrou tudo, veio o profeta e falou: viu, o que você fez, cara? Mostrei tudo aí para eles, não tem nada aqui encoberto. Eu vou ler para a gente, para vocês prestarem atenção. 2 Reis 20, a partir do versículo 16. Então disse Isaías, o profeta, a Ezequias, que era o rei: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesourar os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Ou seja, tudo que os seus pais, seus avós, tataravós juntaram, tudo isso será levado para a Babilônia, para o inimigo. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos. Olha isso. Dos teus próprios filhos que tu gerares, ou seja, dos filhos mesmo, não são filhos futuros, dos seus mesmos que você gerou, deles tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, esses meninos serão castrados, não poderão gerar filhos, os seus filhos serão levados para lá e serão efeminados para cuidar do rei da Babilônia, do nosso inimigo. Ou seja, a pior sentença que um pai pode ouvir. Ao que o rei falou: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias?
Ou seja, o cara, ele é um homem à frente do seu tempo, ele é como nós hoje. Não, está tudo bem para mim, depois que se lasque, desculpa a palavra. É um homem que não lia salmos. Ezequias não estava lendo esses salmos de que o filho é como flecha. Então, pai que me ouve, mãe que me ouve, não crie o seu filho para ficar no canto. Não crie o seu filho só para ele ser protegido. Por isso, pastor Lauro, precisa muito do pai, porque a mãe cria o filho para proteger. A mãe não quer que o menino rale o joelho. E o pai quer que o menino aprenda a andar de bicicleta, de rolemã. Tem que ralar, não tem jeito. O pai quer que o menino vá para a África ser missionário. A mãe, não, deixa o meu menino aqui. Por isso precisa de pai e de mãe. Mas pai, você precisa dar um jeito para que o seu filho seja esse guerreiro, essa flecha enviada. Por isso casa um homem com uma mulher. Porque precisa ter o equilíbrio de proteção, mas de envio também. Então, flecha na mão do arqueiro para mim, resume, meu filho precisa ir mais longe do que eu. Eu quero aproveitar, eu fiz cerimonial de bênção para os meus 3 filhos. Aprendi isso em todas essas literaturas, Bar Mitzvah, Barbaracá. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer cerimonial. Isso não é só para judeu, não. Meu filho será abençoado, será liberado para crescer. Aluguei uma chácara, convidei lá 100, 120 pessoas, contratei um buffet, chamei 12 homens. Cada homem, eu fiz isso para cada filho, né? Mas vou falar de um, por exemplo. 12 homens vieram e cada homem deu uma palavra para o meu filho ali naquele cerimonial. Depois de explicar porque estávamos lá, cerimonial de bênção, tudo. Aí um homem veio e falou sobre o homem de oração, o outro veio e falou o homem que ouve de Deus, o outro falou sobre lealdade, o outro falou sobre amizade, sobre simplicidade, sobre honra. Cada homem falou sobre uma palavra, nós escolhemos 12 homens, que a gente via esse homem vivendo isso, e ele ensinou isso para o meu filho lá no dia e deu um presente para o meu filho, que lembrasse aquela palavra. E eu falei por último, eu falei, eu abençoo você com uma unção de ousadia. Você vai pisar em terrenos do inimigo, você vai fincar bandeiras do nosso reino no terreno do inimigo, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão. Quem está atacando? Não é o inferno. Quem está atacando é a igreja. Você é a igreja, te abençoo com ousadia. E dei para ele uma espada de presente. Eu estou criando esse menino para ele ir mais longe. Eu disse para ele, você vai pisar onde eu não pisei. Você está abençoado para crescer. Eu acho que esse é o nosso papel. Liberar o nosso filho para crescer. Como Davi, antes da construção pré-moldada, chamou o filho e falou, venha e conheça o Deus de teu pai. Falou claro lá em 2 Reis 2, né? Coragem ser homem, mas ele falou, venha e conheça o Deus de teu pai. Isso se remete a Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus e inculcarás na vida do teu filho. Então vem e conheça o Deus do teu pai. E eu gosto demais disso, de conhecer o Deus de pai, porque quando Jacó estava fugindo e ele lutou, e Jacó perguntou, quem és tu? Ele respondeu, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Assunto encerrado, minha tradução. Ok, já sei então, porque vovô falava do Senhor, meu pai falava do Senhor, já sei quem é. E é muito interessante ver aí eu prolongo demais. Mas pode concluir o raciocínio. Não, tá concluído. Ok. Isso é uma grande influência que o filho pode, né? Esse cerimonial de bênção e fora as outras atitudes, né? De um pai para isso, que ele tem o discernimento, que ele vive a palavra, que ele faz com que os filhos também vivam da maneira que o pai viva, né? Que o pai possa viver. É uma grande influência, né, do propósito de Deus para o homem e para a família. Um grande exemplo, né, dessa influência, né, nós vemos alguns homens de Deus, né, nessa caminhada, né, de Abraão com Isaque, enfim, alguns exemplos, né? E hoje, na nossa realidade, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo mais virtual, que parece que os filhos estão mais distantes, muitas vezes, dos pais. Como entrar no coração para tentar influenciar muito mais eles, pastor? Muito bom. A grande dica é desligar um pouco as telas.
todas elas. Isso se faz urgente, porque os nossos filhos têm aprendido muito com todas as pessoas do mundo hoje. Outro dia minha filha falou, que eu sigo tal pessoa, acho que no Instagram. Eu falei, por que você segue essa pessoa? Eu falei, isso não te acrescenta nada. E ela já é adulta, já tem 20 anos, ela é inteligente e ela tem um filtro muito apertado. E ainda assim segue pessoas, né? É um atleta. Eu falei, isso não tem nada a ver. Mas a questão, voltando, se começarmos desde pequenininho, o nosso filho prefere a nós do que as telas. Se você quiser começar isso na adolescência, vai ser mais difícil. Lá em casa, pastor, a gente tinha uma brincadeira séria. No dia 1º a gente desligava todas as coisas, a gente chamava de desintoxicação tecnológica. A gente desligava o computador, TV, não tinha o Zap Zap naquela época lá, então era até mais fácil, né? A gente desligava tudo. O meu caçula, ele ia numa alegria, ele tirava da tomada e nós ficávamos sem aquelas coisas. Aquilo era maravilhoso. Quando eles tinham 13 anos, eu tenho gêmeos, né? Quando os gêmeos tinham 13 e o caçula tinha 11, eu cheguei em casa uma tarde e falei, vamos desligar por 1 mês? Vamos. Eu pensei, vai ser uma guerra, vamos. Mas daí o pai tem que se dar. Tá desligado lá, mas eu não tô lendo jornal, não, vamos embora brincar. Seja de tabuleiro, seja de jogar bola, de esconde-esconde, de tantas outras coisas. Quero contar uma experiência. Quando mudei para Jundiaí, nós lançamos esse desafio em todos os cursos que ministrávamos e inclusive numa escola. Desintoxicação tecnológica. 1 semana sem telas. Muita gente topou. Um amigo meu topou, inclusive almocei com ele hoje. Ele falou, eu vou fazer essa parada aí. Ele tem um filho só, chegou na casa dele no domingo e conversou com a esposa e com o filho. Vamos desligar? Todos toparam. O garoto dele tinha 8 anos. Beleza. Segunda-feira foi o primeiro dia de tudo desligado. Ele chegou mais cedo, chamou o menino, foi chutar bola lá na quadra do condomínio, ficaram lá, sentou, conversou de várias coisas, só estavam os dois na quadra, conversava de A, de B, voltava, jogava de novo. Aí ele subiu para o apartamento, 15º andar, e falou para o filho, hoje nós, os homens, nós vamos acampar. Ele acampou na sala, ele armou uma barraca lá na sala e dormiu na sala acampado com o filho. O filho, antes de dormir, falou, hoje foi o melhor dia da minha vida. Virou para o pai e falou, o senhor é o melhor pai do mundo. Sabe quanto tempo sem telas? 1 dia. Mas o pai se deu, o filho percebeu. Então hoje, vamos tirar essas coisas e se dar mais. Então se dá para o próximo, se deixar gastar, investir na vida do filho. Você não está investindo? As mídias estão investindo. De que forma? Danosas, corroendo valores, detonando coisas que estavam estruturais. Eu tenho um filho que estuda aqui na Unicamp. Falei, filhão, eu quero ter conversa com você de tempos em tempos, porque eles não vêm com uma serra te derrubar porque você está forte, mas vem com uma faquinha, arrancando uma casca, outra casca, outra casca. Daqui a pouco, a seiva que deveria não sobe mais e pode danificar aquilo que construímos ao longo de 20 anos. Hoje é muito preocupante. O que mais me preocupa é que os pais não estão percebendo a seriedade do momento que vivemos. Eu já disse outro dia e eu não tenho medo de dizer. Eu estava vendo uma propaganda outro dia na TV do Boticário. Eu falei, eu nunca mais compro nada do Boticário. Por quê? Porque o mundo está em guerra. Na minha matemática, família é a menina dos olhos de Deus. Deus luta pela família e eu estou lutando pela família. Quem está lutando contra é meu inimigo. Falei, não compro mais nada do Boticário por conta dessas propagandas. Depois veio uma propaganda aí do Burger King aí, pior ainda. Porque eu digo, para que as pessoas saibam ver essas coisas. Eu não posso dar dinheiro para alguém que está patrocinando algo contra a família. Ah, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque essas coisas estão corroendo raciocínios. Contar uma outra historinha. Uma menina falou, pai, eu vou assistir aquele filme lá no cinema, posso? O filme é bom, mas só tem uma coisinha ruim. O pai falou, não pode. Não, papapá, bom. A menina saiu para casa da amiga, foi passear. Quando ela voltou, o pai falou, filha,
eu vi que você ficou chateada comigo e eu preparei um bolo de chocolate para você. Ai, que bom! Antes de comer, deixa eu te contar. Eu fui lá no sítio e comprei ovos de galinha caipira, comprei leite de primeira qualidade, fui não sei aonde, comprei o melhor chocolate que tinha e fiz o melhor bolo. Quando eu estava chegando aqui no jardim, eu peguei um cocôzinho do cachorro, mas foi bem pequenininho e eu pus aí. Mas não faz mal não, pode comer. A filha vai comer? Claro que não, porque tem algo danoso pequenininho. É claro que o pai não fez isso, mas é o exemplo nós hoje. Ah, não, é só uma coisinha, é só uma coisinha, é só uma coisinha. Daqui a pouco é um caminhão. E os pais não estão acordando. Hoje estava uma reunião dos pastores da cidade de Jundiaí e a gente estava falando da seriedade que é educar filhos e mandar filhos para essa escola. Nós temos uma escola cristã em Jundiaí e os pais não querem muito colocar o filho lá não. Deixa ir para outra escola. E aí você pensa que 1 hora de escola dominical na semana vai combater as outras 160 horas que a criança recebe de informações danosas? Não recebe. Por isso, inculcar ao levantar, ao deitar, ao caminhar, todo momento, não eles, nós pais. É sério, é muito sério. Nunca antes se precisou mais de pais radicais do que nesses dias de hoje. Há 50 anos atrás, a vizinhança ajudava a criar filhos com uma questão moral forte. Todo adulto era autoridade. Então eu não fazia arte quando era pequeno porque eu era meio santo. Mas vocês quando faziam arte, quando era pequeno, o vizinho gritava: vou falar pro seu pai. Você já corria de medo. Você já parava. Se você estava jogando. Não precisava nem gritar, só se ele já visse, né? Sim, um adulto viu você jogando uma pedra onde não deve e tal. Você já corria e falava: vai falar para minha mãe. Hoje, vai falar com o garoto. Quem é você? O próprio pai dele fala: o que você está pensando? Porque nós perdemos isso. Então, os pais hoje precisam ser mais radicais. E se eu sou cristão, é um pouco mais exigido, porque eu não quero só um filho bonzinho. Eu quero um filho homem-bomba de Deus. É um homem-bomba, ele não nasceu para outra coisa. É flecha, ele nasceu para implantar o reino de Deus na terra. Eu não estou criando filho para ser executivo. Não estou criando filho para ser só executivo, melhor traduzindo. Sim, pode ser. Porque ele pode ser o executivo, isso, né? Pode ser. Eu tenho um filho fazendo medicina, tenho uma filha fazendo direito e tenho um filho que está na academia da Força Aérea para ser piloto. Beleza. 2 anos atrás, eu fazendo uma viagem com eles, a viagem ia demorar 1 hora e meia, eu falei: vocês têm um legado no coração. Foi algo implantado aí desde o nascimento, desde a concepção. Agora vocês estão escolhendo profissões. O que vocês vão fazer com esse legado e essa profissão? Porque o principal é o legado. Aí cada um deu uma resposta. Foi muito fraca a resposta, a repescagem. Cada um tem a chance de melhorar a sua resposta. Para eles pensarem: eu sou de Deus, eu estou aqui para implantar o reino de Deus. Enquanto isso, eu posso ser frentista, posso ser pintor, pedreiro, médico, posso ser o que for. Mas o meu negócio é ser um homem de Deus nessa terra. Muito bem, né? É quando você falou de os pais acabaram fazendo as pequenas concessões, né? De a gente, isso não faz mal, isso não tem nada a ver, isso aqui. E aí você vai dando muita abertura e quando percebe já corroeu todo, né? Tudo, O todo foi tomado por pequenas concessões. Então é importante realmente, conforme você falou, de a gente estar atento e não fazer as pequenas concessões. Uhum. E estar sempre vigiante, né? Porque às vezes a gente é pego de surpresa, como numa situação como essa. Não, tudo bem, pode ir. Mas é estar atento e então observar. Uhum. E esse exemplo que você deu do bolo é muito interessante. Não é muito, assim, dá pra gente memorizar e lembrar desses pequenos, dessas situações, né? Uhum. Muito bom. Aproveitando, pastor Lauro, eu quero fazer uma propaganda, um merchandise, aproveitar o microfone aqui. Eu e minha esposa, nós temos um canal no Instagram chamado Canal Família Cursos. Então, depois se o pastor Márcio conseguir digitar ali, Canal Família Cursos. Porque lá nós temos informações de um curso que eu e minha esposa, eu falo criamos, desenvolvemos, mas não fomos nós, porque esse é o apanhado de 20 anos
Ele já sabe que tem que matar o inimigo, um dia ele vai se encher de bomba e vai matar um monte de gente, mas foi trabalhado. Os nossos filhos a gente vai deixando crescer, vai deixando, de repente o menino não quer mais nada, nem com Deus, nem com a igreja. Por isso, tem uma pesquisa, não é brasileira, é americana, mas 90% dos filhos dos cristãos abandonam a igreja no primeiro ano e 80% abandonam a fé até o segundo ano. Foram mal preparados ou a universidade está fazendo bem o seu papel, que é de detonar valores cristãos. Uma das duas coisas. Uhum. Não entendi. Repetiu o canal. Agora sim, agora entendi. Canal Família Cursos. YouTube e Instagram. É isso aí, eu não tinha entendido aqui muito bem, mas vamos lá. Clésio, você comentou a respeito de a gente se doar para os outros, né? Tem uma frase aqui que está anotado, né, de Albert Einstein: somente uma vida vivida para outros é digna de ser vivida. Que dicas ou que isso pode contribuir para o desenvolvimento de uma família imbatível? Nossa, que legal. O Einstein é muito inteligente, esse cara, né? Por isso, bastante, né? E era apaixonado por Deus. Existe uma pesquisa, eu faço doutorado em neurociência, e a minha pesquisa é quanto a orientação parental, né, dos pais melhora o neurodesenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos. Então, estou estudando isso na ciência, mas eu já sei que melhora demais. Buscando comprovação. Buscando comprovação. E tem uma pesquisa já elaborada, não tem muitos anos, que diz que o ser humano nasceu para cooperar. E ele faz isso com muito prazer. A criança nasceu para cooperar. Isso está no chip. Então ela nasceu e ela tem habilidades e alegria em cooperar, em ajudar. Vírgula. Quando ela passa a ser remunerada ou presenteada pela cooperação, daí ela passa só a cooperar se remunerada for. Ou seja, nós estragamos. Vira uma troca. Vira uma troca. Mas já estava lá antes o meu conceito de abençoador. Mas agora, como eu estou abençoando e ganhando, agora eu só abençoo se ganhar. Nós vemos isso com quantos cristãos, músicos, pregadores. Eu corro esse risco. Eu viajo pelo Brasil inteiro gratuitamente. As pessoas pagam passagem, pagam a minha hospedagem e tal. Mas se eu começar a colocar valor, 20 mil, 50 mil, 100 mil, eu só vou agora se me pagar. Não, eu não nasci para receber o dinheiro. Preciso do dinheiro. Enquanto eu estou viajando, eu preciso pagar meu aluguel. Mas eu não vivo para o dinheiro. E aí essa frase do Einstein remete lá no chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nosso chamado é de sermos abençoadores. Eu não estou nessa terra para acumular, eu não estou nessa terra para prestígio, eu estou para abençoar. Pode ser dando dinheiro, pode ser orando, pode ser ajudando a empurrar o carro, pode ser N coisas, mas eu nasci para abençoar e o meu filho precisa ver isso em mim. E eu treinei isso em casa. Eu não sou santo, mas eu lembro uma vez eu tinha uma caminhonete e eu andava com uma corda na caminhonete para arrastar carro quebrado na rua. Uma vez eu estava indo para o aniversário e estava uma chuvinha, não estava muito forte, e um cara empurrando um carro. E os meus filhos pequenos atrás viram o cara empurrando o carro, já falaram para o outro: ai, vamos chegar atrasado no aniversário. Porque eles sabiam que eu ia parar. Tava chovendo, o cara empurrando o carro, um falou pro outro: ih, vamos chegar atrasado. Eu não conheci o cara, nunca tinha visto aquele carro, parei, reboquei o cara até a casa dele. Era um domingo à tarde ou um sábado à tarde, não me lembro. Rebocamos o carro, deixei na casa dele e tudo. Aí fomos para o aniversário. Mas eles já sabem, está necessitado, eu tenho condições de ajudar, vamos ajudar. Quanto custou isso? 0. Ou 1 litro de diesel, né, da caminhonete, e 10 minutos, 15 minutos a menos no aniversário, então é 0. Mas abençoar eu preciso me dar para abençoar mais, né?
Para mim, isso é o centro do cristianismo, é o cuidar do próximo. E aí a nossa família precisa fazer isso com outras famílias. Por isso eu não crio a minha família para ser mais bonitinha que a sua. Ah, pastor Lauro, você errou, eu acertei, tá vendo? Brilhamos mais. Abre parênteses, pastor Lauro, eu brilho muito mais do que você, ainda mais com essa luz aqui, ó. Eu dou o show de brilho. Ó, o pastor Marcinho. O pastor Marcinho tá na concorrência aí. Mas nós não temos família para nós. Igual a igreja, assim como a igreja de família, nós não vivemos para nós. Nós vivemos para os outros. Imagine a igreja, que é uma associação, uma organização, para outros. Ela não é para si. Então, quando a igreja se volta para si, adoece. Quando a família se volta para si, adoece. Na verdade, esses compartilhamentos do pastor Clésio é que eu tô olhando ali, já falta. Olha lá, tá fazendo um sinalzinho que tá. Vamos tocar. O senhor anda pelo Brasil todo aí e vê muitos exemplos de famílias, de homens que realmente, e muitas vezes abriu o coração de algumas situações que passam em casa. Uhum. Né? De muitas vezes tentar abrir mão dessa hombridade, desistir da família, desistir dos sonhos de Deus, da família, da vida dele. E Deus, eu tenho certeza que Deus ele quer reconstruir e reconciliar toda a família. Boa. Né? Nesse universo, nessas tratativas de o que mais Deus precisa mostrar para o homem, que é muito importante uma família totalmente de pé, pastor. Boa. Antes de responder a pergunta, eu quero compartilhar com você da sua base da pergunta, que você que nos ouve, talvez você, né, se converteu, seus meninos já eram grandes, ou talvez, né, se converteu, mas não trabalhou nesses valores, ou como está escrito em Deuteronômio 6, de criar filhos obedientes, de inculcar. Não se mate. Né? Não jogue fora, fala, quer saber? Já foi, né? Já foi, ou não tem mais jeito, e eu vou voltar para a lama. Não volte, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Eu já ouvi, pastor Marcinho, numa formatura, um garoto de 20 e poucos anos veio me dar um abraço, era a formatura do pai dele. Um garoto de 20 e poucos anos, que inclusive foi para o seminário, agora, recente. Ele me deu um abraço e falou, obrigado, porque meu pai mudou. Então eu prefiro trabalhar nessa pequena mudança do que no desespero e falar, quer saber? Melhor eu voltar para o futebol, para o álcool, para o que for. Não volte, querido, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Lázaro estava morto há 4 dias, você não está morto, ou seja, está mais fácil fazer um milagre na sua vida que me ouve do que na de Lázaro, se é que tem potencialidades de dificuldades para o milagre, né? Matematicamente, digamos que precisa de uma dose X aqui para Lázaro X mais Y. Então você tem mais chances de dar certo do que Lázaro. Então não jogue fora, não perca a esperança. Porque fé, esperança e amor, não é? Que diz fé, esperança e amor. Ele ainda fala o mais importante é amor. Como ele diz o mais importante é amor, é porque os 3 são tão importantes que ele tem que falar esse aqui é em negrito, mas os outros 2 também são importantíssimos. Se ele coloca fé e esperança acho que tem uma diferença entre as duas palavras. Não vou ensinar teologia, até porque eu não sei, mas precisa ter esperança. Então, quer saber? Eu não fui aquilo lá, mas eu serei daqui para frente o homem que Deus quer que eu seja. Pegue exemplos na Bíblia de homens que foram chamados e não tinha histórico de semi-anjo. Deus ainda assim usou. Quantos homens da Bíblia? Então, pastor Marcinho, só embasando a sua pergunta, e até esqueci a sua pergunta. Na verdade, já respondeu, porque muitos homens, diante de alguma situação difícil, de lamentação, ele pensa realmente em desistir. Desistir, isso. Né? Boa. Não desista. Não desista, né? Brigue, lute pela sua família, né? Ensine, busca recursos,
ore a Deus e batalhe pela sua família, pelos seus filhos. É isso, Boa, né, pastor? isso mesmo, isso mesmo. Jesus fala que o homem é o valente, né? Antes de roubar a casa, tem que amarrar o valente. Você sabe quem é o valente da sua casa, lindão? É você, não é a sua sogra, não é o Rex, que é o seu cachorro, não é o vizinho, o valente da casa é você. Então tome. Não é a esposa, né? Não é a esposa, o valente é você. Então o valente precisa falar, quer saber? Para. Eu acho, na minha interpretação, quando Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu leio todo o versículo, eu não vejo um discurso muito gentil. Vocês querem servir outros deuses como seus pais fizeram? Vão. Minha tradução, vão se lascar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós precisamos hoje de pessoas que vão falar, isso não pode assistir em casa, essa pessoa não pode seguir no Instagram, esse programa não pode entrar, porque a nossa casa é de Deus. Isso é fácil sempre? Não, porque eu venho aqui, eu falo com você, você pensa, nossa, o Clésio é uma rocha. É uma rocha igual uma bananeira. Dependendo do vento, quase cai, quase, mas eu não posso perder a esperança. Posso até ter o coração que vacila, Marcinho. E já tive em outros momentos de entrar em desespero e falar, primeiro eu entro em desespero, depois piora porque eu falo, por que eu entrei em desespero? A minha fé é fraca, mas aí eu preciso de homens que vão me ajudar e falar, você nasceu para algo, Flecha, você tem um destino. E aí nós precisamos ombrear, porque hoje eu estou meio devagar, perdi a esperança porque eu gritei com a esposa ou fiz algo injusto com o filho, e aí o pastor Lauro vem e fala, peraí, negão, isso aí foi um vacilo, isso aí não é a sua conduta, isso foi um vacilo. É uma vírgula em todo um livro, bora continuar a história. Muito bem dito, meu querido. Todo o nosso trabalho com homens, né, pastor Lauro? Você já foi lá no encontro de homens? Sim, eu, Edivaldo, que está ali, ó. Nós não queremos provocar condenação. Nós queremos gerar esperança. Então, eu tomo decisões para mudança, mas sem condenação. Apesar de que já errei muito, mas embora caminhar. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, aquilo ressuscitou aquela mulher. Opa, quer saber? Eu vou viver para Jesus. É o que podemos fazer hoje, né? Muito bem. O Edivaldo... Ah, sim, né? Vamos falar já. Hoje nós estamos interagindo aqui por fora, pessoal. Vocês estão acompanhando, nós estamos vendo aqui. Nós estamos interagindo com o pessoal do estúdio aqui também. É isso aí, programa é ao vivo, é dessa forma mesmo. Nosso tempo acabou extrapolando um pouquinho, mas eu queria agradecer, Clésio, pela sua presença aqui. O conteúdo que você falou realmente foi muito profundo e realmente é para tocar os homens, é para tocar as famílias, né? Como ter uma família imbatível, tendo raízes profundas, dessa forma, com os exemplos que você citou, que realmente foram muito proveitosos e muito propícios, com os exemplos, com ilustrações, que fica até fácil das pessoas entenderem e assimilar, né? Isso é importante. Então, você quer ter uma família imbatível? Veja esses exemplos que o Clésio colocou aqui, que ele falou, alguns tópicos apontados, né? E começa a praticar isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Tinha outros temas para nós conversarmos aqui, mas o tempo nosso acabou indo rápido, né? Passa rapidinho aqui. Clésio, eu queria lançar um desafio para você aqui, né? Aproveitar, né? Depois você vai falar um pouquinho. Nós estamos procurando alguém realmente, nós gostaríamos de falar sobre transmissão de bênção num programa, que é um tema muito importante, e eu acho que você é uma pessoa que, como você fez isso com seus filhos, eu acho que dá pra gente agendar um dia para você vir falar com a gente a respeito disso, né? Se não achar ninguém melhor, eu me ofereço. É isso aí, então já vamos programar uma data para você retornar com a gente e falar desse tema que eu li o Bárbara K, eu li alguns livros, né, com a minha menina, eu fiz até um trabalho com a minha menina na festa de 15 anos, e aí gostaria que você compartilhasse suas ideias. Pastor Marcinho, obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, e sempre com o pastor Clésio aqui, a gente vem aprendendo cada vez mais. Obrigado, viu, pastor Clésio, pastor Lauro, obrigado. Até a próxima. É isso aí. Bom. Sobre o encontro de homens, Clésio, quiser dar uma palhinha aí sobre o seu trabalho também no YouTube, quer reforçar, fica à vontade. Ok. Bom, eu só queria falar do curso primeiro, que o curso ele é online. O curso está gravado numa plataforma, você adquire o curso e aí você assiste uma aula por semana.
E além das aulas gravadas, uma vez por semana eu e minha esposa fazemos uma live respondendo perguntas sobre os assuntos que estão sendo ensinados. Então é um mentoreamento dos participantes. Já estamos com 2 turmas em andamento, né? Se você quiser adquirir o curso ainda dá tempo. Se você não quiser, mande para o seu cunhado, porque o seu cunhado não está sabendo educar filhos. Você sabe, mas o seu vizinho, o seu cunhado não, manda para ele, faça esse curso, porque o seu menino está teimoso. Ajude a divulgar o curso. Online, tem gente do Canadá fazendo curso, do México, da Bahia, de Santa Catarina, tudo fazendo esse curso. Então você que é daqui próximo pode fazer também. Sobre o encontro de homens, né, que eu adiantei um pouco com o pastor Lauro, que hoje eu fiz uma reunião com o pessoal para a gente tentar já antecipar o encontro do ano que vem, que não tivemos 20 nem 21. Vamos tentar antecipar para o primeiro semestre para aglomerar de novo esses homens lá, já vacinados ou não, com Covid ou não, mas precisamos ajudar esses homens para... É interessante, nossa, eu falo demais, mas os homens pós-pandemia, ainda não acabou, né? Mas estão mais farolzinho mais baixo. A gente precisa fazer mesmo o encontro e dar uma explosão nos seus corações, né? Acender novamente, né? Exato. É isso aí. Obrigado, pastor Clésio, pela sua Eu presença. E nós vamos voltar a ter o senhor com a gente aqui, com certeza. Para você que nos acompanhou, né? Peço que você compartilhe esse programa com os seus amigos, nas suas redes sociais, com o seu vizinho, né? Com a cunhada, com o pessoal, né? Compartilha, né? Tem muita informação importante e legal que pode ajudar pessoas que estão precisando, ajudar homens, ajudar famílias, para que tenham raízes profundas e sejam imbatíveis, que é isso que nós queremos conversar hoje realmente. Se inscreve no canal da igreja, ativa o sininho, você recebe as notificações de todos os programas e na próxima semana estaremos aqui novamente com mais um programa. Teremos aqui a presença do Reginaldo, da Ana Paula. Nós estaremos trabalhando aquela série da tia Ana, Pergunte a tia Ana, e nós vamos falar como criar filhos confiantes. Nós falamos um tema anterior, como criar filhos amorosos, e agora como criar filhos confiantes. Espero você na próxima semana, mas antes de ir, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, por esse momento que tivemos aqui hoje, juntamente com o pastor Clésio. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, seus filhos e todos aqueles que nos acompanharam em suas casas. Pai, que o Senhor esteja guardando, abençoando e protegendo. Que o teu Espírito Santo seja presente sobre cada vida, sobre cada lar, e que a tua boa mão, Pai, esteja sobre eles. Obrigado por essa noite, obrigado pelas palavras que foram ditas, palavras abençoadoras que vão abençoar as vidas e as pessoas que estiveram nos acompanhando. Nós oramos e agradecemos esse momento no nome santo de Jesus. Amém. Amém.